Falando especificamente do empreendedor, eu digo o seguinte, você só é empreendedor quando você estabelece um negócio e gera receita com ele. Se você tem uma ideia, nunca implementou nada, você não é empreendedor, amigo, você tem uma boa ideia. Tem uma coisa que eu aprendi, né? Eu já separei sociedade, estou agora vendendo minha empresa para os colaboradores, né? Para a turma que trabalha comigo, e eu sei que um dia a minha empresa vai acabar. Às vezes eu tenho um processo mal estruturado, eu tenho gente desqualificada e quem eu estou botando para dentro, eu não estou gerando resultado. Piora. Eu vou dobrar minha verba de marketing e não vai resolver nada. Isso aí. Tá? Eu vou ter mais... Na verdade, eu acabo queimando a minha empresa porque eu tenho uma forte... Né? Felipe Kotler já diz. Como é que é? Quer queimar um péssimo produto? Faça uma excelente campanha dele. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. E vamos falar sobre um tema polêmico aqui hoje, viu? Vai dar o que falar. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo as nossas redes. Nos acompanhe agora, passe a nos seguir. Curta o nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal. E sobre curtir o vídeo, já curte logo aí que você vai ver que ao curtir não cai o dedo. E se você não gostar, depois você volta e tira a tua curtida aí, tá tudo certo. Então, mas já curte logo, não perde tempo não, pra você não esquecer e ir embora do vídeo e deixar de curtir. Nós vamos bater um papo aqui, esse cara eu conheço há muitos anos. Nada aí, tem uns 15 não, tem mais. Ele vai me ajudar aqui a lembrar, deve ter 15, 17 anos por aí. Esse cara numa empresa que eu tive antes da Slack lá atrás, nós fomos apresentados por um amigo que nós temos em comum e esse amigo acabou convidando ele para fazer uma palestra no instituto que eu tinha, ele foi e fez a palestra, foi sensacional e tal, e de lá para cá a gente estabeleceu um relacionamento, não temos um contato, vamos dizer assim, semanal e mensal, mas a cada 2, 3 meses a gente tá ali conversando, batendo papo, trocando ideia de mercado, e o que ele veio fazer aqui é justamente contribuir com você, pequeno e médio empresário, sobre como você pode, principalmente, estruturar o teu processo de vendas. Algo tão importante quanto a estrutura de um processo financeiro, quanto a estrutura de um processo administrativo, quanto a estrutura de qualquer processo dentro de toda e qualquer empresa, né? Parafraseando o nosso amigo Anselmo aqui, quem está dentro de uma empresa ou vende ou ajuda a vender. É isso mesmo, Carlos Cruz? É isso aí, Sullivan. Cara, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer imenso te receber aqui. Eu acho que você é um dos caras que, na minha opinião, pelo menos, mais sabe falar sobre processos estruturados de vendas. Então, quero te ouvir o quanto o empresário, o cara da pequena e média empresa que nos assiste, pode contar com um bom processo estruturado de vendas para ter lucro certo. Lucro certo. É isso aí. É um prazer estar com você aqui. E fazem 17 anos, mais ou menos. Por aí. Lembro que a gente foi falar sobre a jornada do herói. Faz muito tempo, cara. Isso era o quê? 2007, 2008, por aí. Todo empresário é um herói, né? Ele tem que superar um desafio para alcançar o resultado, tem que criar um plano, né? É aquele velho ditado, né? Não é matar um leão por dia, desviar das antas também é um grande desafio, né? Então o cara é um herói mesmo. Ele tem uma verdadeira... Empreender é cruzar uma savana, cara. É exatamente isso. E resultado é consequência de processos mais pessoas alinhado para um propósito. Então processos são fundamentais para que a empresa possa crescer de forma estruturada. E processos comerciais nem se fala. Afinal de contas, a área comercial é o que traz receita para dentro. São os profissionais de vendas que conseguem lá identificar as necessidades do mercado, dos clientes, para que com isso eles possam propor soluções. Eu sempre falo que o empresariado brasileiro, e quando a gente fala em empresário, não estou falando aquele cara de grandes corporações, o CEO, não. Estou falando de você, pequeno e médio empresário, cara que muitas vezes tem 20 colaboradores, 30, 40, 50. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, Carlos, o que você observa que é normalmente o erro mais comum dessas empresas na hora de estruturar um processo de venda? O que você mais pega nos seus clientes? Assim? O que falta? A primeira coisa é o improviso. Então, gestão passa por ter processos estruturados. Entender como é que o potencial cliente pode chegar até a gente, até o nosso negócio, entender essa jornada do cliente para estruturar os processos comerciais, seja de pré-venda, venda e pós-venda. E aí o que acontece? O gestor antigamente achava que o vendedor tinha que ser um super-homem, ele tinha que fazer de tudo. E até tinha, né? O profissional prospectava, geria carteira. Hoje alguns negócios necessitam disso ainda, né? Você tem key accounts, profissionais, né, que são extremamente estratégicos. Só que hoje você pode segmentar o processo comercial. Entender como é que o cliente chega, como é que nós podemos prospectá-lo, como é que a gente pode nutrir, qualificar esse cliente, fazer ele comprar pela primeira vez
E aí não para, na verdade. Aí é que começa a relação. E aí como é que eu faço para crescer a minha relação com esse cliente, conseguir vender mais, né? Ter estratégias de wallet share, ou seja, ganhar um pedaço da carteira de clientes e conseguir vender mais produtos, mais serviços, mais soluções. Então, até porque vender para o mesmo cliente é mais fácil do que conquistar um cliente novo. Claro que, naturalmente, se você tem um produto com uma entrega de qualidade, aí, naturalmente, você consegue vender mais vezes para o mesmo cliente. Se a gente pudesse estruturar para quem está nos assistindo, assim, de uma maneira bem prática, didática, né? Eu vejo que antes de entrar na jornada de vendas, tem um puta de um problema aqui em cima de uma galera que tem atrelado muito vendas a seguidores em rede social. Né? Eu falo que curtida e comentário é métrica de vaidade, nem todo mundo que te segue te ama ou quer comprar o teu produto. Não necessariamente paga a conta, né? E não necessariamente paga a conta, né? Então eu vejo que a galera erra muito com relação a isso, buscando muito volume. Eu quero gente me seguindo. Mas será que aquele público é qualificado e aquele público está apto ou ávido a comprar o teu produto? Então aí você tem um grande desafio. E outro desafio que eu vejo quando a gente vai falar de vendas é que quando a gente olha para uma estrutura de canais, vamos dizer assim, de prospecção, de campanha e tal, a galera também é meio fissurada em Instagram. E existem, cara, se a gente parar para listar aí, mais de 20 canais que você pode anunciar o teu produto na internet hoje. Você tem Google, YouTube, LinkedIn, vários outros canais, blog, uma série de outras coisas, Pinterest, assim. Depende de onde você quer anunciar, só que, claro, cada um com a sua peculiaridade, com o seu jeitão e com a sua maneira ali de você fazer anúncio. Beleza, você fez esse processo de prospecção. Vamos imaginar o seguinte, o lead caiu, né? O lead é aquele cara interessado ali pelo teu produto. Como é que você estrutura esse processo de vendas dali para frente, Carlos? Então, a primeira coisa, depois de você entender como é que o cliente chegou até você, ou como você buscou esse cliente, que a gente está falando aqui de usar de canais através de mídias sociais para gerar demanda, só que... Digital, né? Digital. Só que a gente pode, por exemplo, formar uma lista, fazer prospecção, estabelecer parcerias, e com isso você gerar estratégias de prospecção e gerar demanda. Só que é importante, assim que o lead chega, o potencial cliente, aquele que já tem determinado interesse, você ter um processo de qualificação muito adequado. Então você precisa ter um time que mapeia realmente as necessidades, consegue fazer ofertas certeiras e fecha esse negócio. Esse é o que a galera chama do SDR? O SDR normalmente é o que faz a pré-qualificação. É o que qualifica. O pessoal chama... entende o que fez com aquele indivíduo converter-se numa página e viesse atrás do seu negócio. E normalmente, quando você cria um processo onde você tem que amarrar muito bem as passagens de bastão e depende do tipo de negócio. Então, negócios que o ciclo de venda é mais longo, o ticket médio é maior, são negócios mais complexos, que às vezes demanda muito relacionamento, não necessariamente você consegue segmentar o processo comercial. Quando você vai para empresas do modelo SaaS, né, Software as Service, ou seja, que você tem tickets menores e você tem como estruturar um processo em que você tem que ter alguém que qualifica, alguém que vende e outro que depois faz o onboarding, que é fazer a pessoa usar aquela solução e reter, você acaba segmentando. Por quê? Porque você precisa, quando o lead chega, atender ele no máximo 5 minutos. Porque se passa de 5 minutos, a conversão cai. Então, se você consegue retornar em 1 minuto no máximo, você tem uma chance de converter muito maior do que aquele que você tende a demorar para se comunicar. A gente sabe que esse modelo de SaaS hoje ele é a bola da vez, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo não tem familiaridade com esse termo, SaaS, em outras palavras, grosseiramente traduzindo, é assim, ó. É como se fosse software sendo vendido no modelo de serviço. De aluguel, né? De serviço. É isso aí. Né? E que gera aquela recorrência tal. Essa é a bola da vez do mercado, a gente sabe disso. Agora, por um outro lado, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a retenção é algo extremamente importante para esse negócio. Não adianta você ter uma boca de funil gigantesca aqui jogando gente para dentro todo mês, se esse funil meio que desce... Né? Num sentido, se sai mais do que o que entra, naturalmente esse negócio está fadado ao fracasso. E aí, se você tem um profissional que está qualificando o cliente, ele recebe muita demanda, é um movimento diferente de reter o cliente. É a pessoa que está solteira
e aquela pessoa que está casada. Se você está solteiro, você se prepara de um jeito diferente do que quando você está casado. Moro com 3 mulheres, né? A Laura, Maria Clara e Maria Alice, minhas 2 filhas. Chega pra final de semana... claro, é esposa e 2 filhas. É isso aí, né? São minhas 2 filhas, três mulheres, minhas 2 3 Marias. mulheres, é. Ou seja, o meu tipo de abordagem, a forma como eu foco o meu final de semana é diferente de quando eu estava solteiro. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, trouxe o cliente, você conseguiu fechar. Como você tem uma barreira de entrada baixa, que como você mesmo exemplificou, antigamente eu ia contratar um software para minha operação, eu investia lá 50 mil reais, 30 mil reais, hoje eu consigo investir com um ticket muito menor, que é um modelo de receita recorrente, só que eu posso também cancelar a qualquer momento. E aí as empresas precisam começar a se preocupar, passaram a se preocupar, assim que o cliente comprou, aí que começa a relação de verdade, porque aí eu preciso fazer ele usar, que ele precisa ver valor, e eu preciso reter. Por quê? Porque tem um indicador que é super importante, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é tempo do indivíduo na linha. Que esse cliente fica. Então, por exemplo, eu posso gastar para adquirir um cliente, que é o custo de aquisição do cliente, que envolve custo de time de vendas. CAC, é o famoso CAC, custo de aquisição de cliente. Isso aí, o famoso CAC. Eu posso gastar 5 mil reais com um cliente novo ou 100 mil reais com um cliente novo? Claro que posso. Tem cliente que eu atendo há 8 anos, que me gera uma receita anual e que eu gastaria mais de 100 mil reais para ter outro cliente desse. Puxa, mas vai demorar para eu ter resultado. Se eu souber que eu tenho LTV elevado, por que não investir para ter um cliente desse tipo? Agora, vamos lá. Para isso, você precisa trabalhar muito bem a cultura dentro do teu negócio. É isso aí. Precisa ter um time forte, porque senão você vai perder dinheiro a curto prazo. Aí não vai recuperar a médio e longo prazo. Com certeza. E aí o que um gestor precisa fazer, né? Você que é o empresário que está nos assistindo, que está nos ouvindo, você precisa identificar quais são os gargalos da sua operação. Dependendo do momento que você está, pode ser que você esteja com gargalo de caixa, ou esteja precisando trazer clientes. Às vezes você tem uma base de clientes muito grande e ele fica continuando investindo uma grana em marketing para novos clientes e não cuida do relacionamento com os clientes da carteira. Ou você tem um gargalo de pessoas, de gente competente trabalhando com você, que é um dos gargalos mais comuns. Mais comuns, com certeza. Eu diria que os 2 mais comuns é o financeiro e o segundo é mão de obra mal qualificada, né? Mão de obra sem qualificação, melhor dizendo. E esses 2 comprometem muito, e não necessariamente nessa ordem. Não é primeiro caixa e depois mão de obra. Às vezes você tem primeiro uma mão de obra desqualificada e depois você começa, por conta dessa mão de obra, ter um problema de caixa. É isso aí. O que eu observo muito é legal você, do jeito que você colocou, porque a gente começa a analisar e perceber o seguinte: se o cara não tem processo, ele tá perdido, cara. Ele tá perdido. E o cara, muitas vezes, ele não sabe de onde aquele lead tá vindo, como ele qualifica aquele cara para fazer a passagem do bastão. Você usou o termo passagem de bastão. É isso aí. Não existe passagem de bastão sem processo bem desenhado. É isso aí. Né? E dentro das empresas que você encontra hoje, quando fala-se de processo bem desenhado, eu sei que você deve trabalhar um funil de embalde, você deve mexer numa série de coisas com relação a isso. Mas o que você considera que é o cara que faz a virada de chave? Tem esse cara, Carlos? Tem. Na verdade, eu tenho uma fórmula que eu costumo falar que é R é igual a C menos I. R é igual a capacidade menos interferência. Então, o que um líder precisa fazer? Ele precisa, né, para gerar resultado, R de resultado, ele precisa aumentar a capacidade do seu time, e uma delas tem a ver com ter processos bem estabelecidos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A outra é eliminar as interferências. Interferência pode ter a ver com modelo mental, com limitações na própria operação. E aí, para eu saber se eu tenho gargalo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar as etapas da minha operação. Então, normalmente, quando a gente faz um mapeamento do processo da área comercial, eu preciso entender quais são as etapas, independentemente do nome. Qualquer empresa não importa o nome. Não importa. É o famoso pipeline, né? É isso aí. O pipeline de vendas ali. Não importa qual nome que você vai colocar. Pode ser preparação, pode ser pré-venda, pode ser qualificação, não importa. E aí eu vou ter que identificar quais são... Mas eu tenho uma ressalva aí. Qual? Me permite? Eu digo o seguinte, procure não utilizar termos pejorativos. Concordo, eu já vi empresa usando. Aqui são os abandonados. Aqui, já viu isso ou não? Já. São os abandonados. Aqui são os caroços. O cara que não quer nada. Cuidado, cria o teu pipeline, mas não coloca termo pejorativo, não. Já vi muita empresa com termo pejorativo. E aí ele acaba, às vezes, até subestimando o potencial do cliente. Porque isso cria uma cultura na cabeça da área comercial de jogar o cara para lá ou para cá. Então seja profissional na hora de escolher esses termos. Cuidado. É isso aí. Aí você mapeia o quê? Mapeia o processo,
as atividades em cada etapa do processo e quais são as tarefas que o profissional tem que fazer. Tem muito empresário que fala assim, pô, mas ter muito funcionário dá muito trabalho. Dá sim, quando ele não tem processos claros, não tem pessoas preparadas. Quando ele tem pessoas preparadas, processos bem estabelecidos, alinhado para um propósito, ele tem mais liberdade. Ele consegue fazer com que a sua empresa prospere. Então, se você é empresário que está nos assistindo, não consegue hoje sair da sua operação, provavelmente tem problemas de processos, de pessoas, e a gente precisa identificar quais são eles. E não importa se você é uma grande empresa ou uma pequena empresa, sempre vai ter gargalo. Por quê? Porque assim que você resolver um gargalo, vai aparecer outro. E qual que é a grande sacada? Você prevê quais são os gargalos futuros. Pô, identifiquei que eu estou precisando trazer mais cliente. Assim que eu trazer mais cliente, se eu trabalho com produtos importados, eu vou precisar importar mais produto, vou precisar revender e talvez eu precise de mais caixa, ou talvez eu precise de mais pessoas, vou precisar de abastecimento. Então você começa a prever. E aí o gestor empresário ele começa a ser alguém que trabalha proativamente no seu negócio. E ele começa a ter muito mais protagonismo. Sabe como é que eu falo disso, Carlos? Eu falo o seguinte, já tentou lavar uma escada? Aí o cara normalmente ele olha para mim e fala assim, já tentei não, já lavei. Eu falei, tentou lavar de baixo para cima? Tenta lavar uma escada de baixo para cima. Você vai ver o trabalho que vai te dar. Então assim, se você não estruturar o negócio, né? Se você que é o cabeça, o head do negócio, não estrutura, como é que você cobra que o time tenha, né? Qualquer teoria que você pegar de times de alta performance, cara, uma das coisas que os teóricos serão ali unânimes em dizer, pelo menos todas as teorias de time de alta performance que eu estudei até hoje, um ponto é unânime entre todos eles, né? Eles discordam de uma série de coisas, mas papel claro é uma das coisas fundamentais. Quando você estabelece processo, fica fácil você estabelecer papel claro. E o cara tendo o papel claro, facilita você conseguir ter um processo que vai acontecer de forma transparente e coerente. É isso aí, Silvio. Quando uma empresa ela começa, ela não tem muito recurso. Os recursos são limitados, né? Adam Smith já dizia que as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos. Recurso, tempo e dinheiro. E aí você, muitas vezes, tem profissionais que são quase cross-talento. Eles acabam fazendo, muitas vezes, mais de uma atividade. Porque eles têm que segurar vários pratinhos. À medida que a empresa vai crescendo, você vai conseguindo segmentar melhor. Só que aí você vai perdendo, muitas vezes, o trabalho colaborativo. Aí você precisa fazer com que as pessoas consigam se comunicar. E você começa a ter que estabelecer mecanismos de comunicação, você começa a ter que estabelecer governança na sua empresa. E é aquilo que você falou, imagina um time vai jogar uma partida, um campeonato, e daqui a pouco o goleiro está preocupado em fazer gol. Pô, peraí, vai ficar descoberto. E aí quem é o profissional que tem que estar ali cuidando disso? É o gestor. Por isso, cuidar das posições certas, e você faz um trabalho fantástico que é ajudar, dentro de cada posição, a desenvolver as competências. Só que eu vejo um baita de um desafio em cima do que você falou, e é legal a metáfora que você usou com o time. Porque o que eu observo? Tem aquela frase clássica, que é cultural, o time que está ganhando não se mexe, e o empresário ele carrega muito esse ranço, vamos dizer assim, do time que está ganhando não se mexe. Então o cara foi lá e empreendeu, numa época em que as fichinhas funcionavam muito bem, em que o cara fazia a famosa barriga no balcão e dava tudo certo, e aquilo por um período deu resultado. E é difícil para o empreendedor, para o cara que está nos assistindo, mexer em algo que vem dando resultado há muitos anos. Porque ali você tem limitações comportamentais, você tem o paradigma do cara e tem também o receio do cara de será que eu não vou mexer e gerar um problema? Então você se depara com isso dentro das empresas, ou seja, eu sempre fiz assim e por que eu tenho que mudar agora? Essa justificativa do ter que mudar é muito desafiador para muita gente. E achar, tem uma frase que eu gosto muito que é o sucesso do passado não garante as conquistas do futuro. Eu costumo dizer que o que te trouxe até aqui não te leva até amanhã. É isso aí, é exatamente isso. E aí o que acontece? Você achar que o sucesso do passado vai garantir as conquistas do futuro, ferrou. Porque o que a gente vai precisar aprender na nossa empresa, e eu digo aprender por quê? Porque quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade, maior pode ser o resultado. E se eu não atinjo a meta, é porque eu ainda não aprendi como atingir. Por isso que as empresas estão cada vez mais preocupadas, ou seja, as lideranças das empresas, com o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. O que eu vou ter que aprender amanhã para alavancar os resultados do meu negócio, no seu negócio, são coisas que eu nem sei ainda. E eu nem sei que eu vou precisar. Nem sei que vou precisar, e nem exatamente sei que existe. Isso. É muito louco o negócio. É muito louco. Agora, tem uma coisa também que é o seguinte, dentro disso, é legal que você vai falando a coisa aí, eu vou enxergando vários clientes meus dentro desse processo, né? E quando você fala aí desse último ponto que você colocou, se você observar a questão do conhecimento ao longo do tempo,
Quantas e quantas empresas não sabem fazer a gestão do conhecimento? E elas perdem o conhecimento. Tem muita gente que olha assim e fala, gestão do conhecimento é coisa de empresa grande. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem 10 funcionários, 12, 15, 20 funcionários. O dia que um saiu, se você tem uma pequena empresa, você já passou por isso que eu vou falar agora. O cara saiu e levou a metade do teu negócio na cabeça dele. Por que isso acontece? Porque você não tinha um processo desenhado. É isso aí. E esse processo não desenhado é exatamente o que nós estamos falando aqui da gestão do conhecimento. Você não teve a capacidade de fazer a gestão do conhecimento dentro do seu negócio. Agora o seu negócio vai começar naquela área, ele começa de novo. E esse reset, para muito negócio, ele é um dano cruel. Ele vai afetar a caixa a curtíssimo prazo. Afeta. E por que muito empresário não faz isso? Porque ele fica focando só o resultado a curto prazo. Você parar para discutir com o seu time, mapear o seu processo. E aqui eu não estou falando só de fazer fluxograma, aquelas coisas muito complicadas. Estou dizendo de ter clareza das etapas da sua operação e aí, em cima disso, ver onde você pode melhorar. Isso, muitas vezes, dá resultado no médio e longo prazo. Porque você tem que parar. E às vezes, para mim, médio e longo prazo é acima de 2 anos, 1 ano, 2 anos para frente. Tem empresário que médio prazo é 3 meses, né? O pequeno empresário que está começando. Então, parar para cuidar do negócio é como, por exemplo, você fazer um esporte. Então, o nosso corpo é a casa onde a gente mora. Se a gente não cuida, a gente vai viver menos tempo aqui nesse planeta. E aí a empresa é a mesma coisa. Se você para de cuidar, isso envolve tecnologia, envolve infraestrutura, envolve gente, né? Você faz um trabalho fantástico, né, de treinar e desenvolver pessoas, você precisa ter pessoas bem preparadas, porque se você vê o seu negócio perder faturamento por algum motivo de mercado, como aconteceu aí com a pandemia, e você tem pessoas boas, pessoas engajadas, comprometidas, você consegue colaboração. E 5 pessoas atuando de forma colaborativa, elas produzem muito mais que 50 pessoas atuando de forma individual. De forma desorganizada. Desorganizada, isso mesmo. E o que eu observo muitas vezes é que, assim, não basta estar faturando. Você precisa estar faturando e crescendo. Cara, se você não está crescendo, se o teu negócio não está crescendo a cada mês, ele está diminuindo. E se ele está diminuindo a cada mês, ele está caminhando para a morte, né? A teoria do Sharkadise, né? É isso aí, ele para de evoluir, morre. Para de evoluir, morte. Então, morre, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente pensa especificamente em um processo de vendas, como é que eu gero um processo não só de gestão do conhecimento, como é que esse processo tem começo, meio e fim, mas uma coisa importante, não basta ter um processo, né? Eu vejo muito assim, qual é a importância de cada processo? Porque se eu não entender qual a importância, de cada processo não, mas de cada etapa, isso aí. Eu acabo burocratizando o meu processo de vendas e a burocratização do meu processo de venda ele pode gerar um efeito colateral de muitas vezes tornar a experiência do meu cliente péssima. Péssima. E aí o que a gente tem que pensar? De forma simples, você empresário você tem que entender como que você estrutura a sua pré-venda, que é a sua capacidade de gerar demanda. Como que você faz com que o time faça a primeira venda e como que você estrutura um processo de retenção, de relacionamento com esse cliente para ele comprar mais. E quando você estrutura isso, você vai começar a perceber o que eu tenho no meu processo que é repetitivo. O que eu tenho no meu processo que é repetitivo. O que eu tenho no meu processo que é repetitivo. Tá vendo que eu estou falando aqui a mesma coisa? Porque daqui a pouco isso pode ser automatizado. E aí os profissionais de vendas vão passar a ser substituídos pela inteligência artificial, mas aqueles que são profissionais de verdade, eles vão ganhar cada vez mais. Por quê? Porque eles vão precisar ser cada vez mais estratégico. E aí uma das formas de você estar dando voz ao cliente o tempo todo é você ter aquela pesquisa que hoje é essencial que toda empresa tenha, que é de 0 a 10 seu cliente. Qual a probabilidade de você nos recomendar um amigo ou parente? Você mede o NPS, o Net Promoter Score, e aí você, em cima disso, vai pegar informações que o cliente vai te dizer, e aí você faz melhorias na sua operação e melhora a estrutura. Então, você criar um fluxo onde você dá voz ao cliente, ele te ajuda a melhorar o seu negócio. Então, hoje, a alta liderança ela tem que estar próxima do cliente. Por isso que cada vez mais as empresas estão se horizontalizando. Quando você fala isso da voz ao cliente, eu acho que não só a voz no processo de experiência, mas tem um ponto que é fundamental. Eu lembro que, talvez lá perto de quando a gente se conheceu aqui, que a gente falou 17, 18 anos, naquela época falar de pós-venda era inovador. Era mais ou menos isso, né? É isso aí. Há uns 15, 20 anos, falar de pós-venda era inovador. Hoje é uma questão de sobrevivência você falar de pós-venda. Então, quando você dá a voz para o cliente
no início da entrada dele. Eu costumo dizer, eu uso um termo aqui na Slack e nas outras empresas nossas, eu vou te explicar. O cara entra aqui, ele entra como um prospect. Aí ele faz uma aquisição, ele se torna cliente. Eu tenho a jornada do cliente. Mas eu tenho um processo final aqui que eu preciso reter esse cara para eu aumentar e vender mais vezes para ele. Eu divido nessas 3 etapas. Só que nessa primeira etapa aqui, eu sempre uso uma coisa aqui dentro que eu digo o seguinte. Cara, se eu tiver 100 pessoas aqui entrando e 20 comprando, eu tive uma conversão de 20%. E aí eu sempre digo aqui que mais importante do que saber por que eu vendi para 20 é saber por que eu não vendi para 80. É isso aí. Isso é dar voz para o cliente, mas também é importante você dar voz para o prospect, né? Pro prospect, claro. Pro lead, você dá voz para esse cara, que aí você vai identificar faz diferença. por que você ganhou, por que você perdeu. O profissional, diferente do amador, quando ele ganha, ele sabe porque está ganhando, ele consegue repetir. Quando ele perde, além de ficar incomodado, ele descobre onde ele está falhando. Por quê? Porque ele vai trabalhar o processo de melhoria contínua. A empresa é um organismo vivo. Está o tempo todo pulsando. Então você precisa estar o tempo todo se atualizando. Se for pegar o seu negócio, o meu negócio, como ele era alguns anos atrás, não é a mesma coisa. Outro, completamente. E eu não vou te falar muito. Como ele era há 3 anos, 3, 4, há 4 anos, há 5 anos ele era um negócio, há 4 anos ele era outro, há 3 ele era outro, e nos últimos 2 ele é outro completamente diferente de todos os outros anos. E é capaz de você falar, o que eu achava que demorava 10 anos para mudar, mudava em 1. E agora muda talvez em 2 meses. Tanto é que se a gente parar para analisar, loucura. Antigamente você tinha planejamento estratégico para 5 anos. É isso aí. Quem é que faz um planejamento estratégico hoje para 2 anos? Você pode até ter um planejamento, que é uma ideia, para o que pode acontecer e pode vir a acontecer nos próximos 2 anos, mas você vai ter que revisitar isso miseravelmente podem mudar, a cada 3 meses. É isso aí. Hoje você tem, né, os métodos ágeis, que é você ter agilidade. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei nessa área de educação, eu não tinha nenhum produto pronto. Eu ia visitar um cliente e eu tinha meio que receio de dizer para ele que eu não tinha os produtos, né? E eu falava, pô, mas qual a sua necessidade? O que você precisa? Aí eu voltava, desenvolvi uma proposta, vendi, depois eu desenvolvi a solução. Antigamente não era legal isso. Hoje você tem o método Sprint lá do Google, que, pô, em 1 semana eu vou lá, escuto o cliente, descubro a necessidade, crio um protótipo, valido e daqui a pouco coloco o produto para rodar. Hoje, para você criar uma nova solução e abrir um novo mercado é muito mais rápido. Por quê? Porque antigamente você precisava de muito capital. Porque os negócios, eles não eram tão digitais. Claro, você vai montar uma fábrica, você vai precisar de capital, demora mais. Você tem que ter um planejamento mais de médio e longo prazo. Mas quando você vai para negócios digitais, através de soluções, né, de aplicativos, soluções na área de serviço, você consegue muito rápido montar uma operação. Então, hoje, as lideranças das empresas, elas precisam ter uma capacidade de estar melhorando o tempo todo. Pode parecer meio óbvio, mas a gente volta pro essencial, mas é o óbvio, que é a capacidade de aprender. É o óbvio que muita gente não faz, cara. Aí você vê um empresário com uma dificuldade, ele começa a reclamar e você fala, tá, mas essa é uma oportunidade de você desenvolver o quê? O que você pode aprender com isso? O cara para, olha para cima, fala, pô, para de olhar para baixo. O cara tá deprimido, olhando para a dificuldade e não pensa como aquilo pode levar ele para outro patamar. O que eu observo também é o seguinte, se você parar para analisar os negócios, né, estou falando do público que fala com a gente aqui, a pequena e média empresa. O pequeno e médio empresário brasileiro, primeiro é importante a gente deixar claro o que é o pequeno e médio empresário brasileiro. Primeira coisa é o seguinte, o empreendedor não é um empresário, necessariamente. Isso aí. Vamos separar essas duas coisas. Você pode ser um intraempreendedor, tá dentro de uma empresa. Falando especificamente do empreendedor, eu digo o seguinte, você só é empreendedor quando você estabelece um negócio e gera receita com ele. Se você tem uma ideia, nunca implementou nada, você não é empreendedor, amigo. Você tem uma boa ideia. E talvez não seja uma boa ideia. Porque se fosse, alguém talvez já teria abraçado isso, teria empreendido junto com você. Então essa história de que eu tenho uma boa ideia, eu sou empreendedor, você não é empreendedor porra nenhuma, você só tem uma boa ideia, ponto. Agora, se você estabeleceu essa sua ideia, ela gera receita, no mínimo para pagar a conta dela, ou para gerar receita para você, beleza, você é um empreendedor. Do contrário, você tem uma excelente ideia. Eu vejo que esse cara, a maioria desses caras são caras especialistas. E às vezes esse é o maior problema. Porque o que acontece? O cara, ele é específico, ele é especialista em uma coisa. Então ele é especificamente bom em estampar caneca. O cara sabe fazer isso muito bem. Ele monta um negócio de estampar caneca. É um técnico ali. Exatamente, ele é o técnico. Ele é especialista naquilo, estampar caneca. Beleza. Mas o que está em torno de todo o negócio de estampar caneca? O que gira em torno de tudo isso? Uma gestão comercial, uma gestão de pessoas, uma gestão financeira, uma gestão estratégica. Cara, eu posso vender caneca para o mundo.
Eu posso importar e exportar, eu posso fazer N coisas. Ou eu vou me limitar a um bairro pequeno com uma população infinitamente menor para eu vender canequinha numa loja. O que é isso? Então, assim, o que eu vejo é que o especialista, às vezes, ele afunda o negócio por falta de uma visão mais ampla e ele foca só naquilo que ele sabe fazer muito bem. E eu me lembro que eu comecei minha carreira como vendedor, depois fui ser auxiliar numa empresa, na área de RH, depois virei treinador, depois eu fui lá, virei gestor, virei empresário, depois virei investidor. E é diferente você ser um investidor, você ser sócio de uma empresa e você operar a empresa e você ser alguém que está lá na operação. Eu costumo falar que se o empresário está tocando a operação e ele está fazendo um trabalho que ele poderia contratar um assistente para fazer, isso é o que vale a hora dele. Ele está perdendo dinheiro. Ele está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Uma coisa que eu sempre falo, Carlos, inclusive para mentorados no meu grupo de mentoria, eu falo o seguinte, cara, o dinheiro da tua empresa não está dentro dela, está na rua. Se você está muito tempo dentro do escritório, você está deixando de ganhar dinheiro, amigo. O dinheiro dela está na rua e muitas vezes o empresário ele não se abre para isso. Ele acha que sair para almoçar, sair para conversar, igual a gente já fez várias vezes. Aí. Vamos almoçar, senta, você vamos almoçar, bater um papo. Você aprende, troca experiência e tal, cara, e amplia a sua visão. Às vezes o maior aprendizado tá ali, cara. Você veio aqui, antes da gente começar a fazer esse podcast, a gente bateu um papo ali de meia hora. Quanto valeu essa meia hora de insights? Naquela meia hora ali, você já me deu... Não foi meia hora, foi 15 minutos. 15 minutos. Ali a gente já trocou uma ideia de uma coisa que eu fiz e deu um bom resultado, você já me deu outra que você fez. E essa oxigenação, principalmente para você empreendedor, para você empresário, que a gente sabe que é uma galera solitária, que não tem com quem contar, que não tem com quem trocar ideia, principalmente o cara que veio muito de baixo, ele não tem amigos empresários. Muito pelo contrário, ele tem amigos que não têm uma visão de negócio. E às vezes a troca de ideia... É capaz, se ele for falar, vão falar, o cara tá se achando lá e tal. Sabe nem o que tá falando, não sabe nem o que tá falando. Vai trocar ideia com quem? Então, assim, essa troca de ideia e essa busca por atualização é uma coisa que eu vejo o especialista muitas vezes não fazer e isso acaba deixando a desejar e aquele sentimento do negócio que ele não tá crescendo, tá cada vez descendo. Aí você imagina que o empresário é como se fosse um maestro. O maestro não precisa tocar todos os instrumentos, mas ele tem que saber quando os instrumentos estão desafinados. Por isso, ele fala, mas essa informação tributária para mim não é um negócio que eu gosto. O meu negócio é ir lá e cuidar da operação. Tá, mas peraí. Mas não é sobre gostar, amigo. Se você precisa importar, ou se você precisa vender para vários lugares aqui, várias regiões do Brasil, você precisa entender da logística, precisa entender de tributo, porque isso pode impactar o seu negócio. E eu vi uma fala sua, que você fala, o empresário não pode se apaixonar pelo negócio. Não pode. Paixão cega. Paixão deixa cego. Eu falo o seguinte, paixão é uma coisa, amor é outro. Como que é o nome das tuas filhas? Maria Alice e Maria Clara. Eu tenho certeza que você ama Maria Alice e Maria Clara. Mas você não pode ser apaixonado por elas. Se você for apaixonado, tem gente que vai achar um absurdo isso que eu tô falando. Dizer que você não pode ser apaixonado pela sua filha. A paixão, ela cega. Se você for apaixonado por elas, você vai deixar de corrigi-las a hora que elas precisam ser corrigidas e você não vai ver defeito. Você não vê as coisas erradas que elas fazem. Agora, se você ama, você vai corrigir a hora que você tem que corrigir. O que acontece com muito empreendedor é que essa paixão cega, ele não vê os defeitos do negócio, o negócio dele é perfeito, mas não tem trazido resultado. Olha que coisa louca. É isso aí. Você sabe que o Freud, né, que seguiu a linha da psicanálise, muitas das coisas que a gente faz vêm do nosso inconsciente. E ele percebeu lá que a gente tem alguns mecanismos de defesa que muitas vezes nos protegem, e um deles é chamado projeção. Então, tem muita pessoa que toda hora tá com ideias. Fala, legal, transforma isso num plano, escreve. Ele não consegue. E ele fica toda hora idealizando, porque ele não quer enxergar o que tá acontecendo. Tem alguns outros mecanismos de defesa, como negação, né? A pessoa vai lá e nega dados de realidade e acaba não tomando as ações necessárias. Por isso, quando a gente tem um líder que dá feedback para o seu time, é para você quebrar mecanismo de defesa. É legal você falar isso, porque esse é um comportamento típico do empresário brasileiro. É isso aí. Eu já vi vários que me chamam, Sullivan, me ajuda aqui, meu negócio... Cara, eu não sei o que acontece, eu faturo, não sobra dinheiro. Eu vendo e não sobra dinheiro. Eu tenho isso, tenho aquilo, eu amplio a minha venda, eu cresço aqui, cresço ali, eu não tenho dinheiro. E aí, quando a gente senta e vai analisar, o cara, ele não olha, mas nem o extrato dele tem 2, 3 meses. O cara não olha a conta dele porque a dificuldade em encarar a realidade como ela tem que ser encarada. Se eu olhar, eu vou ficar mal. É aí que você tem que olhar. Eu já tive empresário, cara, só pra você ter ideia, eu falar assim, cara, quanto é a tua folha de pagamento? Ele falava 150 mil. A hora que a gente faz um levantamento era 420. Cara, de 150 para 160, beleza. 170...
aceitável. 180, tá ruim, mas tá bom. Agora, 400, de 150 para 420, ou seja, você vê que um cara desse, ele não tá olhando para a folha de pagamento dele, ele não sabe aonde tá indo o dinheiro dele. Eu costumo dizer que isso aí não é um furo na caixa d'água, é uma caixa d'água sem fundo. Sem fundo, né? é isso aí. Tá do jeito que entra, sai. Ele vai no toca-toca, né? Vai no toca-toca. E aí, quando a gente fala da área comercial, você mapear quais são os processos e dominar as alavancas. O que um empresário precisa ter? Ele precisa saber quais as alavancas. Pô, eu quero dobrar minha operação. Peraí, para eu dobrar minha operação, eu tenho que dobrar time, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir mais em marketing, qual que é o meu custo de aquisição de cliente? Qual que é a minha conversão? Peraí, qual é a minha capacidade de retenção e minha capacidade de entrega daquilo que eu estou me propondo vender? Ele tem que saber as alavancas, por quê? Porque assim que ele aperta uma alavanca, ele consegue, a pessoa fala, pô, eu quero agora buscar investidor, tô precisando de dinheiro. Tá bom, mas pra você conseguir dinheiro, o que ele vai te perguntar, ele vai perguntar qual o seu CAC, qual o seu LTV? Deixa eu entender além do seu EBITDA e tudo mais, quais são as alavancas de crescimento? Você vai dobrar como? Se ele não tem clareza, ele não vai conseguir dinheiro. Mas aí tem um outro desafio. A gente tá só metendo o pau no empresário brasileiro. Eu duvido que não tem gente assistindo a gente que tá se identificando com cada uma das coisas que a gente tá falando aqui. Você quer ver 2 problemas sérios? 2. Você falou, tem que identificar as alavancas. Normalmente, o cara ele só enxerga uma alavanca. Ele não enxerga impacto nas outras. Ele não enxerga várias alavancas, ele só enxerga uma. Ele fala assim, eu preciso botar mais gente para dentro, ponto. E nem sempre é essa a solução. Às vezes eu tenho um processo mal estruturado, eu tenho gente desqualificada e quem eu tô botando para dentro, eu não tô gerando resultado. Piora. Eu vou dobrar minha verba de marketing e não vai resolver nada. Isso aí. Tá? Eu vou ter mais... Na verdade, eu acabo queimando a minha empresa porque eu tenho uma forte... Né? Felipe Kotler já diz. Como é que é? Quer queimar um péssimo produto? Faça uma excelente campanha dele. Você vai ter mais gente falando mal daquilo. E o outro grande desafio do empreendedor, como é que ele resolve esses problemas momentâneos? Tomando crédito. Você falou de empréstimos. Normalmente o cara não vai... Empréstimo não, você falou de investidor. Ou o cara vai atrás do investidor ou ele vai atrás de banco. Aí ele bota dinheiro para dentro de casa. Resolveu? Resolveu. Curto prazo. A curtíssimo prazo. Se você não sanear tudo que tiver para ser resolvido, amigo, aquele dinheiro não vai resolver a tua vida. Daqui 3 meses você está com um problema novamente. Então não adianta, porque ali você tem um buraco, tem um poço sem fundo. Eu preciso resolver isso, eu preciso estruturar isso, entender as alavancas direitinho. E aí, se for o caso, eu vou tomar um crédito, mas tomando um crédito sabendo o seguinte, cara, esse crédito precisa resolver o problema, não só tapar o buraco. Né? É isso aí. E ele acaba, o empresário, focando resolver o problema a curto prazo e ele não vai na causa. Ele não pergunta por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por quê? Ele tem que fazer pelo menos 5 porquês, porque aí ele vai descobrir aonde é a causa e não no efeito. Porque estou com um problema de caixa, tá? Mas esse problema de caixa vai continuar acontecendo? Quanto que eu estou recebendo, com qual prazo de recebimento e eu estou pagando o quê, para quem, quando? O que, como e quando, né? Isso o que aí. está acontecendo nesse cenário. Aí. Ou seja, são tantas variáveis dentro de um negócio para ser levado em consideração, para você poder tomar uma atitude de buscar um investidor, um sócio, um crédito ou coisa do tipo, que eu sempre digo o seguinte, eu tenho um sócio numa empresa minha que ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala o seguinte, a empresa sempre deve estar pronta para ser vendida. Isso é perfeito. Por quê? Não é maquiar. É você ter tudo mapeado, tudo certinho, com todos os números na ponta da língua. Você tem que saber. É inadmissível você não saber os números do seu negócio. Imagina você vai pegar um avião saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro e de repente você não tem você não sabe a altura que você tá nem a distância do destino. Não, ferrou, vou piorar, né? Eu vou piorar. Dane-se a distância do destino, dane-se o marcador de altura. Você não sabe quanto você tem de combustível no tanque. Puta, é verdade. É pior ainda. É verdade. O que acontece? Eu digo que tem cara que ele pilota no cheiro. E é no vapor. Tem cara que quer decolar alto e aí não tem combustível. Ou seja, para você crescer uma empresa, você precisa de recurso. E aí ele não está preparado. E aí o problema está no mercado. Não é isso. Cara, desenha, mapeia tudo. Deixa ela pronta para vender. O que um comprador ia querer saber? Você vai ver que você não tem como ter estresse. Agora, diante de tudo isso, o Brasil é um país que tem tanto corajoso, que empreende tanto, né?
Bicho, aí é outra história. Aí tá na essência do cara. Eu acho que assim, com tudo, a gente tem verdadeiros heróis empreendendo no Brasil. Por quê? Verdadeiros Um heróis. país com uma instabilidade política bizarra, uma instabilidade jurídica bizarra. Tributação uma complexa. Tributação é um negócio louco. Dependendo do regime da empresa, você não consegue chegar a um cálculo preciso de qual é a tua tributação. Ó, é isso, mas pode ser aquilo. É isso, mas oscila por conta disso ou daquilo. Então tem tantas variáveis, você consegue chegar no valor estimado, mas não chega em algo específico. Então sim, o cara para empreender no Brasil, ele é gênio. Ele é gênio, é uma criatividade surreal. Eu adoro esses memes que a galera fala assim, agora a NASA vem, né? Porque o empreendedor brasileiro é mais ou menos isso. Ele tá o tempo inteiro criando coisas que, cara, uma hora a NASA chega aqui sim, é fato. Agora, a gente já sabe que tudo isso existe. Né? A gente pode adotar o comportamento de botar a responsabilidade no outro, ou a gente pode simplesmente olhar para dentro do nosso negócio e falar assim, beleza, já é extremamente desafiador. Como é que eu facilito? Agora, eu posso olhar e falar assim, tá, é extremamente desafiador, mas eu vou complicar isso aí ainda mais? Então vamos fazer aquilo que a gente pode fazer dentro de casa, de mapear processo, de trabalhar tudo isso para que a coisa possa fluir mais naturalmente. Agora, uma outra coisa que eu também observo do pequeno e médio empresário é a forma genial como ele contrata as pessoas. É algo admirável, né? Porque ele olha e fala assim, você tem um vizinho lá que quer trabalhar? Traz ele para cá. E aí como é que eu consigo estabelecer processo desse jeito? E aí ele não faz um processo de recrutamento adequado, não seleciona de forma adequada, né? Porque você tem que recrutar, você tem que selecionar e você tem que fazer o onboard. Porque ele fala, agora eu contratei. Além de contratar errado, ele acaba não fazendo o processo, né? Que é a capacitação, que é o principal. Ah, mas a pessoa tinha experiência de mercado, tá? Mas ela não conhecia seu negócio. É diferente. É diferente. E isso é um ponto muito importante, porque se você contratou errado, não adianta você querer treinar. Você precisa ter uma preocupação muito importante para saber, inclusive, o perfil exato do profissional. E eu sempre, para você que está assistindo, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa, na hora da contratação, levar em consideração 4 coisas. Eu gosto de dividir assim. 1, perfil comportamental do cara aderente à função que ele vai desenvolver. Eu estou falando de perfil comportamental, porque perfil comportamental não é competência, é potencial. Então, preciso analisar o potencial do cara. 25% para mim é isso. 25% são as competências. O cara tem competência para aquilo? Eu tenho que analisar isso. Os outros 25% é a experiência do cara. O cara tem experiência naquilo que você vai colocá-lo para fazer? Então, ó, perfil comportamental 25%, experiência 25%, competência 25%. E os outros 25% não tem nada a ver com isso. Aí é a capacitação técnica desse cara. Conhecimento técnico, qualificação, é aquilo que você lê no currículo. Mas a maioria lê o currículo. Olha só para 25%. Todas as contratações, quando a gente olha aqui, a gente sempre olha com olhar nesses 4 pontos. É mais sistêmico, né? A capacidade de assertividade é muito maior. E eu sempre tive, né, alunos, inclusive a semana passada eu tive aluno que chega dentro da turma e fala assim, como é que eu faço para ser um treinador na tua empresa, para ser um professor aqui? Aí eu aumento para 5. Falo, são 5. Qual que é o quinto? O 5 é o seguinte, cara. O 5 é o meu faro. Eu preciso olhar pro cara e ver se o cara tem índole, caráter, valores. Eu preciso ver se tem essa conexão com o negócio. Você pode ampliar para esses 5 pontos também. Porque se o cara também não tiver ética, não tiver índole, e você não bateu, não, sabe? E outra, a gente depois... o fit cultural ali. É o fit. Mas é mais do que o fit, cara. Porque às vezes os 4 pilares mostram se o cara tem fit com a tua empresa. Aqui eu tô falando mais de caráter, é algo mais comportamental mesmo. Eu tenho que olhar para aquele cara, eu preciso conviver com aquele cara um pouquinho para eu saber o seguinte, esse cara serve ou não serve para essa posição. Porque às vezes o perfil comportamental bate, o cara tem competência, ele tem experiência e o currículo ok. Mas na prática... E aí se daqui a pouco traz alguém que é tóxico no seu time, daqui a pouco... Você arruma um problema no ambiente corporativo. Cara, eu vou te falar. É muito complicado. Eu aprendi uma coisa no meu histórico empresarial. Eu aprendi uma coisa. Eu já fui um cara que em um passado não muito distante, eu tolerei pessoas tóxicas na minha equipe. Tolerei. Se você me perguntar, foram os maiores erros que eu cometi como empresário. E alguns deles até performam. Dão resultado. É isso aí. Esses caras dão resultado. E manipulam. Esses caras dão resultado. Só que tem uma coisa. Esses caras, eles não são providos de caráter.
O cara tóxico, ele não tem caráter. Ele tem valores que são contestáveis, só que esse cara tem um problema muito sério. Qual é o problema muito sério? Que é o mais nocivo de todos. Esse cara, normalmente, ele tem poder de influência. E esse poder de influência faz com que ele acabe, muitas vezes, gerando um ambiente. A coisa é tão louca que ele, muitas vezes, ele começa a gerar um ambiente, pelo poder de influência que ele tem, que as coisas erradas parecem ser certas. E as certas parecem ser erradas aos olhos da equipe. Então, assim, um conselho que eu sempre dou, cara, você tem um perfil desse na tua empresa, de muita lábia, de muita conversinha, Cuidado. põe da porta pra fora. Porque esse cara vai acabar com o teu negócio. Se você não abrir o olho e não botar esse cara da porta pra fora, olha, empresa e negócio não vive de conversa fiada, vive de resultado. É isso aí. Esse perfil de profissional, cara, tira, mas tira do teu negócio o mais Contratou rápido errado, possível. demite rápido. Eu digo, ó, Não demora para contratar, mas não demore para demitir. Demita, porque se você não tira esse cara, ou você perde todas as pessoas que estão lá dentro, ou você perde o negócio. O negócio, sabe? Esse tipo de... Se é que a gente pode chamar um cara desse de profissional. Não podemos chamar de profissional. Não. É um aventureiro, um 7-1, entendeu? Que muitas vezes está ali tentando levar tudo na base da lábia. Pode ser que a pessoa não tenha tanto conhecimento técnico, e aí você vai se perguntar, eu tenho quanto tempo para desenvolver? Tenho tempo, não tenho? Mas a pessoa não ter caráter, não ter ética, é muito complicado. Agora eu vou te falar o seguinte. Não quero ser mal interpretado pelos profissionais da área comercial. A área comercial, ela é uma das áreas mais desafiadoras para você acertar a mão no perfil de profissional correto. Você concorda comigo? Eu concordo em partes. Em partes. É muito desafiador, por quê? Porque assim como corretor de imóveis, não deu certo, vai virar corretor. Antigamente não deu certo, vira vendedor. Não é mais assim. Não é. Por quê? Porque hoje o vendedor não é só aquele bom de conversa, aquele bom de lábio. Hoje você tem pessoas que atuam na área comercial... Que precisa ser estratégico. Que é estratégico. Perfeito. Que atuam, por exemplo, criando estratégias através da tecnologia para melhorar um fluxo comercial e geram muito mais resultado do que determinado profissional que fica só na conversa. Então depende muito da posição. O empresário ele tem que ser como um técnico de um time de futebol. Ele tem que saber, bom, para eu ganhar o campeonato, eu preciso ter um goleiro, eu preciso ter um atacante, eu preciso ter determinada posição e o que eu espero de cada uma delas. E aí, em cima disso, ele vai buscar essas pessoas. Ele vai falar, mas é difícil contratar. É difícil pra caramba. É muito difícil. E aí você tem que ter um fluxo, né? Um funil onde você vai estar o tempo todo buscando pessoas. Por isso que... Buscando talentos, né, cara? Buscando talentos. Por isso que hoje os empresários não são mais aqueles que ficam atrás da mesa. Eles começam a dar cara. É você aqui com o seu programa, é eu aqui falando, por quê? Porque eu quero que as pessoas desejem trabalhar comigo. Então, hoje, você precisa humanizar a sua empresa, que as pessoas elas buscam não só ter um emprego para se ocupar uma atividade e ter uma fonte de renda. As pessoas buscam realização, buscam crescimento, tem uma série de coisas que gera motivação no indivíduo e o empresário precisa entender isso. E quando ele entende, ele consegue formar um time de alta performance. Ele fala, mas aí eu formei, eu perdi. Onde é que você perdeu? Você liberou ele para ser feliz em outro lugar. E a vida é assim. Isso vai acontecer, né? Vai acontecer. Nem todo... Aliás, tem uma coisa que eu aprendi, né? Eu já separei sociedade, estou agora vendendo minha empresa para os colaboradores, né? Para a turma que trabalha comigo. E eu sei que um dia a minha empresa vai acabar. Ou porque eu vou falecer, ou porque eu vou abrir capital, ou porque eu vou vender, ou, enfim, por algum outro motivo. E você usa o termo acabar? Eu vou abrir capital, ela vai acabar? Por que você tem essa acabar visão? Não é acabar. Na verdade, eu acho que foi a palavra errada. Abrir capital, na verdade, ela continua, né? Eu acho que não é em acabar, algum momento não é ela acabar. vai sair da sua mão. Ela vai sair da minha mão. Ela vai sair da sua mão. Tá certinho. E aí o que acontece? Eu já preparei isso. Então eu já sei, caso eu venha ficar inválido, caso venha acontecer alguma coisa, como que vai ser. Eu não quero que isso aconteça agora. Né? Espero que demore muitos anos, quero viver muitos anos. Mas eu vou ter muita clareza se isso acontecer. Como demitir alguém, antigamente para mim era muito difícil. Tem pessoas que eu já desliguei, voltaram a trabalhar comigo. Já fiz muito parte. Isso. Já fiz muito isso. Por quê? Porque não era o momento, a pessoa foi pro mercado, voltou. Por isso que a gente sempre tem que manter as portas abertas, ter valores e ter uma comunicação clara. Eu digo assim, Carlos, tem pessoas que eu já demiti, voltei a contratar, depois se demitiram, depois eu contratei de novo, depois eu demiti, mas esse vai e vem,
foi natural e consensual, vamos dizer assim. É o momento. Tem pessoas que eu já demiti, não quero. Que Deus o tenha. Quero nem ver na frente. Não quero nem ver na frente. Passa longe. Não passe na frente do escritório. Cara, porque é aquela história. Tem pessoas que são extremamente nocivas pro negócio, né? Mesmo. Sully, você guarda rancor? Rancor não, só quero distância. Não é rancor, é distância. Né? Instinto de preservação. Some da minha frente. É mais ou menos que você olha, dá até um arrepio, né? Exato. Não, você não precisa nem olhar, não. É só se lembrar. É só lembrar. Já começa a dar... E assim, vai ter um ambiente para ela e eu acho que a gente vai atrair pessoas que têm a ver com aquilo que são os nossos valores, e o empresário tem que olhar para isso, né? A gente tem que gerar resultado? Tem, mas não é resultado a qualquer custo. É o 20% subjetivo do processo de contratação que eu falei aqui. É a intuição aí, né? Galera, tá vendo aí? Falei que o papo era polêmico, a gente falou de vendas, falou de gente, falamos de ética, de caráter, de tudo que a gente poderia falar por aqui. E para você que está nos acompanhando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Lembrando que nós estamos ao vivo toda terça-feira às 17h45 no podcast Lucro Certo aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você não nos segue na rede social, estão aparecendo aqui na tela agora. Não deixa de nos acompanhar e de nos seguir, porque toda semana tem, além do podcast, conteúdos que vão agregar muito valor para o seu processo de crescimento, desenvolvimento e transformação. Não só de você, mas também do seu negócio. Um grande abraço a todos, foi um prazer imenso ficar aqui durante todo esse período e todo esse podcast aqui com você. Carlos, um último recado para o nosso telespectador e ouvinte. É isso aí. O que você pôde aprender no nosso papo de hoje e o que você vai fazer a partir de hoje para melhorar o seu negócio, a sua operação? Desejo para você muito sucesso, lembrando que sucesso é uma caminhada, não uma chegada. Então, não perde tempo e o que você aprendeu, coloque em prática agora. E aí vai ser um baita do investimento e não um custo, o tempo que você ficou aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.